É um prazer estar com vocês aqui compartilhando um pouco dessa experiência. Eu sou um associado novo na Anshan, então a gente se associou como Pulsar faz pouco tempo dentro dessa condição. Então essa é a primeira vez assim que a gente está trazendo algo e dividindo uma experiência que tem muito a ver um pouco com o nosso timing de mundo, assim. Então o que está acontecendo hoje e como que a gente pode compartilhar um pouquinho das experiências da Pulsar, que é uma organização que existe há 6 anos e ela nasceu desde o princípio a partir de uma lógica remota, né? Obviamente isso foi evoluindo ao longo do tempo, mas ela é uma organização num porte bem menor do que o da Zenvia ou de grandes empresas, então é uma pequena organização, mas que tem experiências muito legais e inspiradoras para compartilhar. Então eu quero dividir um pouquinho isso com vocês, beleza? Então, queria começar assim trazendo que trabalho remoto não é sobre futuro, é sobre um presente emergente, algo que está muito vivo hoje, ainda mais em tempos de crise. A minha experiência, assim, falando sobre isso, era que quando eu falava antes era tipo assim, muito legal isso que tu tá falando, Gui, mas por agora a gente não vai dar atenção para isso, por agora isso não nos serve. E agora parece que todo mundo teve que despertar meio à força para isso e ter que se adaptar a essa lógica dado o nosso cenário. Então não é sobre futuro, é sobre presente, né? Eu queria conversar com vocês e dividir um pouco da experiência para além do básico e dos clichês. Eu acho que nesse momento muita gente emergiu como especialista de trabalho remoto, porque é uma oportunidade falar sobre isso e tudo mais, mas eu quero compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito para além de algumas dicas básicas, assim. Então, eu quero compartilhar duas coisas. Primeiro, é os nossos estudos sobre trabalho remoto. Então, para além da prática, a gente tem estudado bastante, tem algumas referências bem legais, então eu vou dividir algumas com vocês. E depois eu vou compartilhar a experiência prática dentro da Pulsar, de como isso funciona. Eu vou ser rápido, vou tentar ser o mais rápido possível, trazer uma pincelada, então eu quero levar 20 minutos no máximo. Eu peço para que essa lógica do online nos exige que a gente esteja atento e que a gente fique até o final, porque eu acho que vai estar bem legal, tanto o conteúdo que eu tenho para dizer, como a interação que vai acontecer aqui depois. Queria começar, gente, dentro dessa lógica, para além do básico, do clichê. Esse aqui é um cara que é uma grande referência para mim. Ele faleceu em 2017. Ele era um dos grandes nomes no Brasil que falava sobre trabalho em rede e organizações distribuídas. Para quem quiser olhar e ir além do básico sobre isso, eu recomendo depois pesquisar o nome desse cara aqui, que se chama Oswaldo de Oliveira. Então, trouxe até para fazer uma homenagem para ele, porque é uma das grandes referências para mim nesse tema. Então, quem quiser depois joga no Google, no final vou indicar um vídeo também que fala um pouquinho sobre o que ele falava e o que ele estava pregando aqui no Brasil. Para começar também a nível de conteúdo, eu queria trazer um estudo da Buffer, que é uma empresa que trabalha com toda uma lógica distribuída e tem toda uma série de conhecimento, de práticas dentro dessa linha. Eles fizeram um estudo agora de 2020 que fala sobre o estado do trabalho remoto no mundo. E é o maior estudo sobre trabalho remoto que existe, que já foi feito. Eles entrevistaram 3.500 trabalhadores remotos e a partir disso tem alguns insights que eu selecionei bem bacanas para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que eles perguntaram se as pessoas como que é a relação delas com o trabalho remoto e se elas trabalhariam remoto no restante da sua carreira pelo menos alguma vez. E 98% das pessoas falaram que sim, elas já trabalham, querem continuar trabalhando remotamente. 97% dessas pessoas entrevistadas recomendariam o trabalho remoto para outras pessoas, então elas gostam tanto disso que elas querem que outras pessoas possam viver essa experiência, e aí a gente vê a força e o impacto que isso tem para as pessoas. Aqui um pouco das frases que as pessoas falam, que descrevem elas quando elas falam de trabalho remoto. Então, a gente pode ver que mais de 80, quase 90% ali das pessoas, elas gostam e estão felizes trabalhando remotamente. E aqui eles trazem um olhar de quais os principais benefícios que elas veem de estar trabalhando remotamente. Daí eu destaco aqueles três: uma flexibilidade de agendas e de organização de trabalho, uma flexibilidade para trabalhar de qualquer lugar e não precisar utilizar o transporte ou se locomover até o trabalho. Então isso representa aí mais também de 70% dos principais benefícios do trabalho remoto.
E os principais desafios e problemas do trabalho remoto são, tem aqui algumas opções, mas eu destaco aqueles três ali, que é a colaboração e comunicação, solidão e não ser capaz de se desplugar, de se desconectar do trabalho. E aí eles também fazem, ao final dessa pesquisa, uma síntese de alguns pontos, e eu trouxe essa síntese aqui para dividir com vocês os pontos que eu achei mais relevantes, que é: pessoas que não recomendam um trabalho remoto estão em times que combinam o presencial com o remoto, ou seja, meio que um híbrido, assim, onde tu não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra. Trabalhadores remotos são mais felizes quando passam mais de 76% do seu tempo trabalhando remotamente. Então, para que as pessoas possam de fato desfrutar e aproveitar isso e conseguir ser produtivas, elas precisam dedicar mais do seu tempo para trabalhar remoto. Comunicação, colaboração e solidão continuam sendo os maiores desafios para trabalhadores e organizações remotas. E o home office é comprovadamente o principal lugar de trabalho para trabalhadores remotos, embora ele não seja o único, né? Às vezes a gente tem essa visão de que trabalhar remoto é só trabalhar de casa, mas existem depois alguns modelos de empresa que têm outros formatos que eu vou apresentar daqui a pouquinho mais. Então isso a nível dessa pesquisa é bem legal depois para pesquisarem. Eu vou mandar essa apresentação, vocês podem buscar e ver o trabalho na íntegra, mas aqui eu trouxe o resumo, os principais insights. Também queria recomendar e dizer para vocês darem uma olhada nessa galera da Officeless. É uma galera de uma empresa chamada Startae, que trabalha com desenvolvimento de software e design, e eles criaram esse movimento no Brasil chamado Officeless para ajudar empresas e pessoas a se preparar para esse trabalho remoto. Hoje, eles recentemente lançaram um curso chamado Becoming Officeless. Hoje todo o time da Pulsar está fazendo esse curso, se capacitando ainda mais dentro dessa estrutura. E eu trouxe aqui algumas prints de uns materiais que eles compartilham, obviamente dando as devidas fontes, mas dizendo que isso é deles, mas trazendo porque tem um conteúdo bem legal para compartilhar com vocês. Então aqui diferentes formas de trabalhar remoto e com time distribuído. Então existem empresas que têm várias sedes, existem empresas que têm sede mais colaboradores remotos, existem times totalmente distribuídos, onde o escritório não é necessário, e existem equipes com uma cultura remote first. Então, pode ter um escritório, mas a mentalidade da equipe ela é remota, então as pessoas acessam isso a partir de um outro olhar. E aqui a Buffer, que é aquela empresa que fez aquele estudo anterior que eu apresentei, eles fizeram uma escala de qual o nível de distribuição que as empresas têm, desde uma cultura baseada num escritório até um escritório fixo com a opção de home office eventual, uma equipe remota com um único fuso horário, uma equipe remota com fuso horários diferentes e uma equipe totalmente distribuída com membros que são nômades ou que vivem em vários lugares do mundo viajando nesse processo. Então aqui alguns caminhos para eu me enxergar onde eu estou e onde talvez eu tenha que estar ou eu queira estar nesse momento. Eles falam também desses 3 pontos que geram dependência para as empresas não olharem para o trabalho remoto. Uma dependência de estrutura, então arquivos ou informações que não estão acessíveis na nuvem. Uma dependência de processos, você não consegue fazer a maioria das suas atividades se o time não se encontrar presencialmente. E uma dependência de mindset. Você ou seu time se sentem desconfortáveis se alguém não aparece no escritório. Então essas são algumas dependências que nos impedem de olhar para isso. E aqui eles trazem a importância do trabalho remoto para as equipes. É uma habilidade essencial para as pessoas. Uma hora ou outra você ou alguém do seu time precisará passar longos períodos em outra região. Ter mais tempo para trabalhar com propósito é um desejo da nova geração, de todo mundo, na verdade. Mais organização e transparência nos projetos e times autônomos e autogerenciáveis. Então essa é só uma pintadinha assim do que tem de conteúdos legais que essa galera produz. Eu trouxe um resumão também. E agora eu queria compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência Pulsar, o que a gente vem fazendo da porta para dentro, além desses conteúdos. Então, queria trazer assim que a gente acredita que a verdadeira transformação ela acontece de dentro para fora, dentro desses aspectos, então das organizações estarem buscando os formatos que funcionam para si. Na Pulsar hoje a gente experimenta novas formas de trabalhar, de se organizar e de viver, porque trabalhar dessa forma também representa outras maneiras de viver que é diferente do que a gente está acostumado, né? E aqui eu trouxe algumas palavras-chave que têm a ver com a gente, com o que a gente faz. Então, uma lógica de autonomia, confiança, colaboração, liderança distribuída, integralidade, trabalho remoto, empreendedorismo, novos formatos de remuneração, multidisciplinariedade, propósito evolutivo, experimentação e aprender fazendo.
Eu queria deixar muito claro aqui com vocês, gente, que eu vou dividir a nossa experiência, mas isso não é um modelo a ser seguido. É preciso que cada organização e pessoa crie aquilo que funciona para si e para sua organização. Isso serve como mais uma inspiração dentro dessa caminhada. Eu queria falar de alguns desses tópicos aqui, que é estrutura, interação, trabalho, times, tomada de decisão e remuneração. E dentro de cada um desses eu trouxe alguns pontos para dividir com vocês. Sobre estrutura, hoje a gente está experimentando dentro da Pulsar novos padrões de estrutura que para mim são fundamentais para suportar uma lógica verdadeiramente distribuída. Então hoje a gente tem uma organização aberta em rede, a gente tem uma organização sem processo seletivo e sem hierarquias, e uma organização com uma estrutura de custo fixo zero e sem sede física. Eu não vou me aprofundar em cada um desses pontos, porque senão precisaria de mais tempo, mas eu estou só pincelando como isso funciona e que elementos a gente tem aqui. Sobre novos padrões de interação que a gente experimenta na Pulsar, gente, como eu não tenho, como eu falei, é uma organização aberta, sem muitas definições, sem estrutura, sem hierarquia, a interação e padrões de interação, de conversa, de troca entre pares ou entre grupos são a força motriz que faz com que tudo aconteça nessa lógica de trabalho distribuída. Para isso a gente tem muitos rituais de diálogo, a gente trabalha bastante com facilitação, então a gente tem práticas e ferramentas de diálogo que facilitam com que a gente consiga operar num cenário de extrema incerteza, e a gente trabalha muito com um olhar de integralidade e autenticidade. Como que as pessoas podem trazer para dentro do trabalho mais daquilo que elas são, aquilo que elas têm para oferecer de melhor, e com isso integrar um pouco dessas visões profissionais e pessoais. Sobre novas práticas de trabalho, gente, a gente trabalha mais orientado a uma visão de entrega de valor do que controle de tarefas e processos, então menos microgerenciamento e mais o que cada um está entregando. Quando a gente fala em atender os nossos clientes, a gente tem mais soluções únicas e desenhadas à mão a partir da escuta do desafio do cliente do que um portfólio de produtos. Então isso é uma outra forma de trabalhar também, que a gente não tem a segurança de saber exatamente o que a gente oferece, mas pessoas que são capazes de escutar as necessidades e propor formas de resolver desafios complexos. E o terceiro é percepção e resposta mais do que planejamento e controle. As coisas mudam bastante, sejam nos projetos ou no próprio ambiente da Pulsar. Então ter a capacidade de perceber e responder dentro disso mais do que planejar e controlar. Sobre os times e as equipes de trabalho que a gente opera, hoje a gente tem times semi-dedicados em projetos, então as pessoas não costumam trabalhar em múltiplos projetos ao mesmo tempo, porque daí elas conseguem entregar melhor e mais rápido dentro dos nossos projetos. Elas têm equipes multidisciplinares com pessoas de várias áreas diferentes e os times são 100% autônomos, ou seja, eles têm 100% de autonomia para se organizar a nível de ferramenta, de forma de trabalho, de tempo de trabalho e como eles vão fazer para entregar o que precisa ser entregue. As equipes elas são temporárias, então elas nascem para atender um determinado desafio ou projeto e depois elas morrem e essas pessoas podem buscar outros projetos ou outros processos para elas atuarem. E hoje a gente tem uma lógica de times e projetos que são personalizados e feitos sob medida para cada desafio. Então cada desafio tem uma necessidade diferente e um time que se forma para atender ele. Sobre tomada de decisão, gente, num ambiente distribuído, a gente tem uma questão que é bem diferente, que é a autonomia para decisões individuais. Então as nossas decisões elas são menos coletivas e baseadas em consenso, e mais individuais, então as pessoas precisam estar empoderadas e com autonomia para decidir, para experimentar. Só que elas não tomam tudo sozinhas, muitas vezes tem um aconselhamento entre pares, que é a possibilidade de trocar com outras pessoas com mais experiência ou que podem te ajudar a trazer mais clareza dentro de um processo de tomada de decisão. E quando tem alguma coisa que a pessoa se sente inapta ou não consegue decidir, existe uma lógica possível de fazer chamados abertos, onde a gente abre um desafio para a organização e as pessoas podem, por adesão, vir ajudar a aumentar o nível de consciência sobre aquele problema e sobre aquela decisão que tá sendo tomada. Sobre remuneração, a gente tem alguns novos experimentos sobre remuneração, que é cada time tem autonomia completa pelo seu financeiro, pela forma de distribuição dos valores. A gente tem uma prática chamada de Money Pile, para fazer distribuição financeira e essa prática ela acontece geralmente após os projetos, então quando a gente começa a gente não tem total clareza do quanto cada um vai receber e a cada projeto se tem uma prática de tomada de decisão sobre remuneração e a gente tem um fundo distribuído que é composto pelas contribuições dos vários projetos que compõem a rede da Pulsar, que é um fundo que nos permite fazer alguns investimentos e cuidar de algumas coisas mais estruturantes.
Hoje nem tudo são flores, assim, a gente tem os principais desafios, que é como ter mais transparência. Hoje a gente não tem total transparência de tudo que a gente precisava. Como gerir o conhecimento num ambiente onde tudo não tem tantas definições, tem muita incerteza. E como cuidar melhor de algumas atividades meio, que não são projetos e que não estão ligados à atividade fim, mas como por exemplo, comunicação, produção de alguns conteúdos, enfim. Então são alguns dos desafios, dos principais desafios que a gente tem hoje. E eu queria reforçar o que eu falei no início, que esse é o nosso modelo, uma pincelada um pouco do modelo que a gente trabalha, e eu não recomendo ele para ninguém, porque cada organização tem a sua realidade, seus desafios. Mas eu recomendo que cada um possa experimentar e criar um modelo que faça sentido para si. Mas aí eu trouxe algumas dicas de por onde começar, assim, a isso. O primeiro é promover espaços de conversa significativas. O que é isso? Espaços onde as pessoas possam repensar o seu modelo de trabalho, de organização, e ter conversas que vão além daquelas conversas burocráticas de reunião. Ter espaços de conversa, de reflexão mais profundos sobre aquilo que a gente quer transformar na nossa organização. Dentro disso, rituais de diálogo ajudam bastante a começar essas conversas. Então aqui eu trouxe o check-in e o check-out. O check-in é um ritual de, ao início de alguma conversa, perguntar como as pessoas estão se sentindo, o que elas estão trazendo para esse momento e como elas estão chegando para esse momento. E o check-out é um ritual de, ao final de um processo, perguntar como as pessoas estão saindo, o que elas estão levando de aprendizados disso e tudo mais. Tem vários outros rituais, mas aqui é só uma pincelada. E por último, gente, eu acho que isso é um game changer, assim, eu acho que para a gente de fato trabalhar em lógicas mais distribuídas, a gente precisa falar de poder e estruturas nas organizações. Muitas vezes a gente fala só de cultura, de trabalho, de reuniões, e para mim isso é só uma pontinha do iceberg. Onde está realmente a oportunidade de transformação é falar sobre as lógicas de poder, estrutura, hierarquia e tudo que acontece nas organizações nesse aspecto. Essa foi a grande caminhada e está sendo a grande caminhada da Pulsar, de investigar novos padrões disso. Eu acho que, eu sei que é algo bem ousado para a maioria das organizações, mas é o que eu acredito que de fato é transformador dentro disso. Para quem quiser dar uma olhada no trabalho do Oswaldo de Oliveira que eu falei, tem um vídeo dele do YouTube, que é Quando Me Empreendo em Rede. Esse vídeo ele é menos sobre organizações e mais sobre um aspecto pessoal. Como eu interajo nessa lógica de mundo que é distribuída por natureza, que o mundo funciona assim, né? Como que eu me vejo nesse mundão e como que eu empreendo nessa característica toda. Então é isso que eu tinha para dividir com vocês, gente. Isso é o que pulsa em nós. Eu estou bem feliz assim de poder estar começando essa conversa com vocês. Como eu falei, isso é só o começo, eu dei só uma pinceladinha, mas a gente está aqui, está aberto para conversar, para trocar com vocês. Se vocês quiserem acompanhar, eu estou iniciando uma jornada de produção de conteúdo nos meus canais, então podem me procurar por Gui T. Viegas e pela Pulsar, em Somos Pulsar CC. E é isso, gente. Isso que eu tinha para dividir com vocês.